Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Fósforo, eu sou o João e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro fantástico que é Vivian contra o Apocalipse. Fica comigo para você saber um pouquinho mais. Então, Vivian contra o Apocalipse é o livro que eu recebi no Trouxa Viajante da Milas do Amados Livros. É o primeiro livro que eu li do Trouxa Viajante e foi uma experiência realmente muito bacana. Adorei o livro. É um livro que, além de trazer toda uma carga de mistério, ele também suscita muitas reflexões. Então é um livro cuja leitura, sem dúvida nenhuma, valeu muito a pena. Nesse livro aqui, a gente tem um mundo muito parecido com o nosso, até certo momento em que aparece um sujeito que se chama Beaton Freak e ele diz que ele teve uma visão, que Deus apareceu para ele e falou várias coisas com ele, e aí ele resolve criar uma igreja para difundir, né, essas ideias que foram passadas para ele. E aí ele cria a Igreja Americana, porque é uma igreja que diz que os Estados Unidos são um lugar muito bom, que o capitalismo é uma coisa muito boa e que quem viver nos Estados Unidos e aceitar essa religião vai ser salvo e vai garantir a vida eterna lá no reino dos céus. E aí ele cria então esse culto, né, essa igreja, e aí a princípio todo mundo começa a achar que ele é meio doido, que aquilo ali é mais uma coisa meio oportunista. Só que aí ele começa a dizer que vão acontecer várias coisas se as pessoas não se converterem à igreja, que vão acontecer muitas tragédias, que vão acontecer coisas muito ruins. E aí, coincidência ou não, começam a acontecer coisas ruins. E aí quando começam a acontecer essas coisas ruins, seja por crença ou seja por medo, várias pessoas começam então a seguir essa religião. E uma das principais coisas que esse pastor, o Beaton Freak, né, ele fala é que vai existir um determinado dia, e ele fala qual que é esse dia, em que aqueles que forem merecedores, né, vão passar por uma experiência que é o arrebatamento. O arrebatamento nada mais é do que essas pessoas serem sugadas diretamente lá para o reino dos céus e aí viver a vida eterna delas com muita alegria pro resto do tempo. E aí todo mundo espera com muita ansiedade por esse tal dia do arrebatamento. Muita gente não acredita, mas o fato é que chega o tal dia do arrebatamento e aí nesse dia a gente conhece a Vivian, que é a protagonista desse livro e narradora também. O livro é narrado em primeira pessoa pela Vivian. E aí a Vivian, ela está participando exatamente de uma festa do arrebatamento, que é uma festa que foi feita lá por vários jovens que não acreditam que vai existir mesmo o tal arrebatamento, e aí fazem uma festa para comemorar esse dia. O fato é que os pais da Vivian, eles são convertidos, eles são crentes, eles fazem parte da igreja americana. E quando a Vivian chega em casa na manhã do dia seguinte, depois da festa, e ela entra no quarto dos pais, o que ela vê são 2 buracos no teto e os pais dela estão desaparecidos. E assim como os pais dela, milhares de pessoas no país inteiro também estão desaparecidas. E aí fica muito claro, né, que essas pessoas foram arrebatadas, né, foram sugadas de suas vidas diretamente para o reino dos céus sem passagem de volta. Isso cria um rebuliço muito grande, porque tem muitos e muitos crentes que não foram arrebatados, que continuam no nosso mundo, que são os deixados para trás. E eles ficam extremamente tristes, né? Eles ficam muito ansiosos, porque eles que eram tão crentes foram deixados para trás. Mas logo surge um boato de que vai haver um segundo arrebatamento. E aí isso cria um rebuliço no mundo, cria uma coisa que esses crentes precisam então se preparar para esse segundo arrebatamento e começa a se criar então um clima de extrema intolerância, né, daqueles que são crentes com aqueles que não são, e aí as ideias, né,
que são propagadas lá pelo pastor Beaton Frick começam a ser meio que utilizadas, né, em prol dessa intolerância. Então jovens homossexuais começam a ser atacados, meninas que são mais independentes começam a ser chamadas de prostitutas e também são atacadas. Então se cria um clima de extrema intolerância. E é nesse clima que a Vivian, junto com a sua melhor amiga, que é a Harp, que é uma garota de opinião forte, que é uma garota dessas consideradas muito independentes, né? As duas resolvem então partir numa espécie de road trip, né, para tentar descobrir um pouco mais sobre o que afinal aconteceu, né, com essas pessoas que supostamente foram arrebatadas, né? As duas não são crentes, as duas não fazem parte da igreja. A Vivian passa o livro inteiro meio que questionando a validade não só dessa igreja, mas da religião como um todo. Ela começa a ficar um pouco revoltada ao ver, né, as coisas que vão acontecendo no país, um país que vai se desmantelando por conta de uma intolerância religiosa, por conta de um preconceito religioso que se cria. Mas o fato é que as duas, então, elas põem o pé na estrada junto com um terceiro personagem que eu não vou contar quem é, para não fazer spoiler, mas elas partem então em busca de resposta. E no fundo, a Vivian tem muita esperança que os pais dela não tenham sido de fato arrebatados, mas estejam escondidos em algum lugar, que o próprio arrebatamento não seja, né, um fato real, e aí ela parte em busca dessas respostas. Bom, é uma leitura fascinante pela visão que esse livro dá a respeito de religiosidade. É óbvio que o livro trata de uma religião fictícia, é lógico que o livro traz uma boa dose de ficção, mas nada do que acontece aqui a gente pode dizer que de fato não poderia acontecer na vida real, porque são várias coisas que a gente inclusive já viu, né, em relação à religião, e isso torna a leitura muito rica, torna a leitura muito cheia de reflexões. A escrita da Kate Cole é uma escrita muito gostosa de ser lida, é uma escrita simples, mas nem por isso simplória. Ela está o tempo todo questionando coisas através das palavras da Vivian, e mais do que um livro de história, é um livro de personagens. E é um livro basicamente de uma personagem, que é a Vivian, que é uma personagem fascinante, é uma personagem muito forte. É uma personagem que no começo do livro é uma menina muito frágil, é uma menina muito abalada, é uma menina que não tem muito opinião própria. E no decorrer da história, no decorrer dos acontecimentos, né, a partir do arrebatamento dos pais dela, a gente vai vendo muito rapidamente a Vivian se tornar uma personagem muito forte, uma personagem que realmente toma as rédeas da própria vida e sai atrás dos seus objetivos e sai atrás daquilo em que ela acredita. Por isso eu achei uma leitura muito fascinante, é uma leitura em que você consegue enxergar uma evolução muito aparente, né, principalmente na personagem principal, que é a Vivian. O tema do livro eu não preciso nem falar que é extremamente instigante, que é a questão da intolerância religiosa, que é a questão do preconceito, que é a questão do ser humano levar suas crenças a um limite que beira o absurdo e que leva esse ser humano a agir de uma forma totalmente brutal contra outros seres humanos, e isso fica muito pungente nesse livro, e é uma coisa que é muito forte na leitura de Vivian contra o Apocalipse. O único destaque negativo que eu faço nesse livro é uma coisa que eu não sabia, é que esse livro é o primeiro de uma série. Isso tem uma coisa que eu tô fugindo, de ler séries. Eu já tenho várias séries inacabadas, então eu não queria começar outra, mas eu não sabia, e também o livro faz parte do trouxa, né? Então eu tinha que ler de qualquer forma. Mas o fato é que eu li o livro o tempo todo esperando, né, que houvesse no final uma resolução muito clara, e a história até começa a caminhar para uma resolução, mas aí no final ficam muito mais perguntas do que respostas. E isso não é spoiler, porque qualquer um que saiba, né, que a gente vai ter um segundo livro, que já existe um segundo livro, já imagina que é óbvio que a gente não vai ter respostas ao final desse primeiro livro. Existem respostas sim, mas essas respostas acabam suscitando muito mais outras perguntas e outras
indefinições, né, que precisam ser definidas então nos próximos livros. Então isso me deixou um pouco frustrado, porque eu estava esperando ter uma leitura com começo, meio e fim, e aí a coisa meio que ficou interrompida, né? Mas nada que atrapalhe tanto assim a leitura, simplesmente é mais um livro que entra para minha lista de livros para se ler, que é a continuação de Vive contra o Apocalipse. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei falar o mínimo possível para não dar spoilers. Acho que consegui, não revelei nada assim que vá atrapalhar a sua experiência, mas a recomendação que eu deixo é: leia esse livro porque vale muito a pena mesmo. Vive contra o Apocalipse, da Kate Cole, editora Girnal, livro que eu li pelo Trouxa Viajante, enviado pela Milas, do Amados Livros. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar a divulgar o canal. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já leu esse livro, dizendo o que você achou. Se você não leu, se você pretende lê-lo, vamos conversar um pouco mais aqui na caixa de comentários. Se você não é inscrito ainda aqui no Fósforo, aproveita a oportunidade e clica no botão de inscrição que você não vai se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá!